Podcast do Transporte. O podcast do Transporte recebe Ilona Fleck, da Ouro e Prata, uma grande empresa muito importante, mas que está à frente de um movimento muito importante que fala de mulher. Eu sempre digo, quando o assunto é esse, que não sei como a gente ainda está precisando realçar iniciativas que falem e que defendam a mulher. Isso devia ser tão automático, né? Devia ser tão normal, mas por enquanto precisa e por enquanto tem todo o espaço que quiser aqui no podcast do Transporte. Conte sobre essa iniciativa, Lona. É um prazer estar aqui no podcast do Transporte, um espaço super importante para que a gente traga assuntos, né, como esse, às vezes assuntos que ficam um pouco mais ali no bastidor, né, não tem tanta visibilidade e que são coisas importantes. O setor de transportes, ele não tem 20% de mulheres. Quando eu vi essa estatística, né, que foi um estudo da CNT, eu fiquei muito chocada com isso. E às vezes a gente, né, tá ali no dia a dia operando, né, os empresários todos sabem que não é fácil estar dentro de uma empresa de ônibus, é operação sempre, mas a gente vê que pode fazer diferença com pequenas coisas, né? Uma delas é estar aqui falando e tendo esse espaço para falar sobre a importância da mulher no transporte. E foi assim que, né, me deu essa motivação para falar mais sobre isso, no momento em que falamos que faltam motoristas, né? Não tem também um grande número de mecânicos chegando na profissão e no setor, e com esse monte de mulher aí, às vezes as mulheres nem pensam em vir para o setor, né? Estão fazendo uma transição de carreira, querem, né, se empregar e não pensam no setor de transportes. Isso é muito cultural ainda e a gente precisa mudar isso. E quais são as ideias, como é que você pretende, além da divulgação, dar a esse problema um tratamento prático que faça aumentar esse espaço? Uma coisa boa é que a gente vê muita iniciativa, né, das empresas. No caso do transporte rodoviário, precisa, sim, de algumas adaptações das empresas. Por exemplo, a mulher, né, vai viajar, em algumas empresas fica em algum alojamento ou num hotel, precisa ter um espaço, né, de privacidade. E estão, sim, olhando mais para isso e vendo que as mulheres dirigem bem. Há pouco a gente estava conversando sobre as estatísticas, que o número mesmo, né, as pesquisas ali, os estudos, falam do quanto as mulheres dirigem bem. E trazer esse toque feminino, hoje na empresa a gente tem mulheres motoristas e essa aceitação do passageiro é muito legal e elas se sentem assim, orgulhosas mesmo, que às vezes o passageiro, o quê? Tu vai transportar, né, esse enorme ônibus desse tamanho, como assim? Deixa eu tirar uma foto contigo e tal. Então, é uma surpresa ainda. E as empresas precisam se adaptar e as empresas precisam mostrar isso para atrair mais talentos. Num momento em que os cursos profissionalizantes estão crescendo, a mulher não se vê numa oficina, não se vê no chão da fábrica do transporte? Pois é, a gente estava pensando sobre isso. Há um mês atrás, nós fomos visitar Marco Polo, dentro do Conexão Feminina no Transporte, que é este movimento, né, que está ganhando bastante força de mostrar mais os atrativos para as mulheres. Então, organizamos uma visita lá na Marco Polo, foram mulheres de vários modais do transporte de passageiros, e o que ficamos muito impressionadas foi que mulheres de 30 anos de empresa nunca tinham ido, né, numa fábrica. E isso é uma coisa que ficou meio cultural, né? Muitos fornecedores vão até as empresas, né, vamos fazer uma janta, vamos visitar a fábrica, e nem pensam em chamar também as mulheres, né? E dentro das empresas começa assim. Essa parte técnica, né, do chassis, parte mecânica, na maior parte das empresas ficam com os homens.
Às vezes as mulheres têm um pouquinho mais de resistência, né, ficam com a área de RH, de marketing e outras áreas e não olham tanto para essa parte técnica. Então, nós queremos promover também visitas a fábricas, né? Vamos novamente até o final do ano na Marco Polo fazer webinars e um encontro presencial para que a gente possa se apoiar, porque nada melhor, né, do que trazer essa voz das mulheres, trazer essa experiência de mulheres que já estão no transporte e poder acolher essas novas e debater também, né, todos os desafios que a gente enfrenta. O Pelegi, conversando com a Letícia Pineschi, conversando também com o pessoal de concessões, falando sobre a dificuldade de ter mulheres. Aí por quê? Porque por conta da estrada, isso no rodoviário. E aí estão lançando um movimento de estradas seguras para elas. E até a NTT está abraçando. E aí vão fazer uma estrada, um trecho de estrada como piloto para aprender o que realmente precisa, o que realmente é efetivo, né? Como é que diferencia o espaço, se vai ajudar a ter no celular, sei lá, um botão de pânico, né? E higiene, segurança, tem vários aspectos a serem abordados e você sabe muito bem como isso funciona, né, com a empresa, com a aviação, com a Ouro e Prata, mas é começar a tirar isso do papel e começar até chegar no ponto que isso vira exigência de concessão. Porque nada começa enorme. As coisas começam, né, com uma ideia, a gente materializa e quando vê, aquilo tomou forma e vira um movimento grande. E essas pequenas ações são extremamente importantes, né? Essa aí não é pequena, é grande. Mas se cada empresário começa a aderir um pouco a isso, falar mais sobre a importância da mulher estar na empresa de ônibus, que tem condições sim, conscientizar os colaboradores homens, né, que só agradecer, e a gente tem muitos homens que estão dando força, né, recebem super bem as mulheres, então esse movimento é um pouco disso, né? Eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo fazer a minha parte, que é plantando ali a sementinha, falando, né, dando a mão para uma mulher, dando apoio para outra, mostrando, né, o caminho, encorajando, que às vezes a gente pensa, não, eu não estou pronta, eu preciso fazer mais não sei quantos cursos, né, eu preciso ter toda uma organização para assumir um desafio novo e às vezes outra mulher do lado, não, vai lá, tu pode, mostrando um exemplo, as mulheres conseguem. Não, fica complicado porque opções que são fáceis, naturais e históricas para o homem ficam parecendo grandes dificuldades e na prática podem não ser, né? A capacidade de tomar decisões, a capacidade, até no nível do negócio, né? A gente já fez bastante matéria sobre isso, no nível da decisão, uma mulher toma decisões com muito mais tranquilidade e objetividade que o homem. São os testemunhos que a gente recebe, né? E existe uma diferença de pressão quando a mulher vai fazer e a discussão fica muito mais plana, né? Então são coisas que podem ser ainda um aproveitamento ao inverso do cultural, mas que funcionam. E é somar forças, né? Somar forças, e é tão bom num ambiente estar com essa diversidade de pensamentos, que é o que nos move, e é o que nos desafia a ser melhor. E o homem e a mulher, pode ver, às vezes está num ambiente que é só homens, aí começa ali uma discussão mais acalorada, uma mulher junto dá uma equilibrada ali. Então, tem muita coisa ainda para a gente buscar, né, mais atrativos para as mulheres, para tornar o setor, né, mais diverso também, mas eu vejo com otimismo. Eu vejo que está melhorando, sim, e é uma ação, é uma adaptação de um banheiro, falar um pouco mais com as mulheres, até nas redes sociais, sim, né, nos seus canais, convidando para entrar. Muito bem. Ouro e Prata
é uma empresa grande que vai do sul vai se espraiando, né? E que a última vez que nós falávamos sobre a questão de conectividade nos ônibus. Como é que está indo essa experiência? Como é que está indo a Ouro e Prata? Novidades, principalmente se você gostou de alguma coisa aqui na Latibus para implantar. Olha, eu adorei a feira. Participei aqui, né? Estou nesses 3 dias ativamente. Foi um momento muito importante de rever pessoas que a gente não via há um tempão no setor. E aí eu estava pensando como a gente manter essa relação mais próxima entre, né, todos os empresários, porque é cada um num lado. Eu estou adorando a feira. Muita tecnologia, foi surpreendente, que a gente via há anos atrás mais fabricantes, chassis, né, carroceria, mais o equipamento em si. E hoje a gente vê muita tecnologia. Eu estava há pouco no stand onde tem um fornecedor nosso de internet, que a gente está com internet via satélite, que é um sucesso principalmente no norte, onde não tem conexão nenhuma. E eles estavam apresentando ali uma novidade que eles têm de fazer mídia no ônibus, né? Tanto da própria empresa, conectou no Wi-Fi, aparece ali a mensagem da empresa e também essa comercialização, né, desses anúncios que podem ser feitos através, né, de um parceiro lá deles. Mas são coisas que a gente vê essa inovação porque o setor cada vez mais ele é competitivo, né? São margens muito pequenas e as empresas precisam estar sempre inovando, né? Estando enxutas, trazendo mais melhorias e conforto e segurança para o passageiro, porque a concorrência é grande e a gente precisa se adaptar e estar sempre aí no caminho do que o nosso chefe diz. Nosso chefe, eu falo sempre para o pessoal lá na empresa, nosso chefe é o cliente, então vamos lá perguntar para ele. A gente teve o evento da Abrat, você chegou a participar? Sim. E aí, como está sendo essa questão da janela, que tanto problema está gerando? Olha, essa aí é uma questão, o que mais, né, tem trazido preocupação, porque não se sabe, né, exatamente o caminho que vai ter. Hoje a NTT falou um pouco mais sobre isso, mas eu te confesso que eu estou focando, né, o meu tempo, a minha energia em olhar para o cliente. Me preocupar com o cliente, o que ele quer, né, continuar tendo todo essa preocupação com ter uma boa operação, entregar um serviço de qualidade, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Eu vejo muita apreensão entre os empresários, os investimentos cada vez maiores, que a gente precisa estar renovando frota, né, margem menor. E esses bichões aqui são lindos, mas são... São. É difícil. E o custo até para financiar está muito alto. Então, a gente precisa estar sempre se reinventando e trazendo, né, criatividade, trazendo coisas novas para que a gente consiga, né, se manter no mercado com um serviço adequado. O que na prática significar que não é só preço que é o decisor de preço, de vontade do cliente. Ele também pode ser fidelizado, ele também pode criar uma relação com a empresa. Isso aí ser mais importante do que, eventualmente, preço. É verdade. A gente acompanha e a gente fica na torcida, né, para que o setor ele fique mais equilibrado, né? Ele fique mais tranquilo para trabalhar, porque a gente vai falar sobre o setor, tem que falar primeiro sobre justiça, advogado, ação, tribunal inferior, superior. Quando a gente quer saber o que as empresas estão fazendo, além de terem que correr atrás de advogado, né? Muitas vezes olhar só para a parte legal e se preocupar só com isso, né, não é o melhor caminho. Mas aí também é uma opinião pessoal. Acho que tem que focar ali onde
né, é o objetivo principal, transportar bem, né, cuidar do cliente, ter qualidade, estar acompanhando o que o cliente quer. Acho que esse é o caminho, porque o cliente não tem o dono, é meu, é teu, é do outro. Não, ele vai escolher e a gente tem que estar bem. Bacana. Luana, você acaba de receber a revista da NTP. Ah, que bom! A NTP é editada pelo Pelege. A NTP vai fazer 50 anos ano que vem. A revista tem quase isso de idade, com artigos sempre muito interessantes. E para o setor, o que interessa é informação. O que falta é informação. E aí, ela está presente. Aberto a colaborações para mandar conteúdo, artigos, por exemplo, falando de mulher. Ótimo. Acho bastante válido, né, colocar essa sua experiência num artigo e mandar para o Pelege, para isso virar mais experiência. Vou aproveitar esse espaço, sim. E tu sabe que eu estou agora fazendo um curso de pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Institucionais. Uau. Junto com a CNT, que tem esse curso de pós-graduação. E estou convivendo bastante nesse curso, que é uma semana, durante 8 meses, uma semana por mês, em Brasília mesmo, com professores da Dom Cabral. E estou convivendo bastante com o pessoal do urbano, metropolitano, ferroviário, aéreo. E estou adorando. E abriu assim, a minha mente de uma forma para olhar, né, muito mais fora da nossa operação, do dia a dia, e tudo que impacta o setor de transportes. Então, está sendo muito interessante e é um assunto que realmente o empresário, né, e as pessoas que estão na liderança, é importante saberem mais como que é todo esse processo legal, né, um projeto de lei, como é que é para passar em todas as comissões. São coisas que impactam demais no setor e a gente não tem, né, noção do trabalho até que a CNT faz junto ao Congresso, junto a todo esse e marco movimento. Regulatório e reforma Sim. tributária, enfim, legislações que pegam no meio, né? Pegam direto nas empresas. Muito bem. Muito Luana, bem. como sempre, um grande prazer recebê-la no podcast. Desejamos muita sorte, muito espaço para o movimento, para falar de mulher de um jeito normal, como se fala, né? Com pessoas que são iguais e que deveriam ter o mesmo espaço. Ótimo, muito obrigada pelo espaço, parabéns, estou sempre acompanhando vocês também. Contem comigo e daqui 2 anos, né, a gente vai estar aqui na Latibus de novo, mostrando que o número de mulheres dobrou no setor. Que assim seja. Assim será. Um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Podcast do Transporte.